Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer algumas dicas de séries e filmes para a gente pensar um pouquinho ainda sobre a questão do feminismo. Para a gente entender um pouco da história do feminismo, da importância da luta pelos nossos direitos, enfim. O primeiro seriado que eu queria indicar para vocês é The Handmaid's Tale, o Conto de Aia. O Conto de Aia é uma distopia, onde vai contar a história de invasão aos Estados Unidos por um país fundamentalista religioso. E essas pessoas, depois que elas assumem o poder, a primeira coisa que elas fazem é fazer com que todas as mulheres saiam de seus trabalhos, né? Então, a primeira cena é bastante forte ali. Acredito que faz tempo que eu terminei de assistir, não tenho certeza que foi a primeira, eu acredito que tenha sido a primeira cena, onde algumas mulheres estão em seus postos de trabalho e elas começam a ser chamadas pelos seus líderes e serem demitidas, sem nenhuma explicação. E aí, em algum momento, um dos líderes se desculpa e fala, olha, a gente teve que fazer isso, não teve jeito. E aí, quando elas descem, elas começam a se dar conta do que está acontecendo, de que o país foi ocupado e que a partir de agora elas não podem trabalhar. Algumas dessas mulheres, então, é um momento em que a sociedade está passando por algumas dificuldades com relação ao meio ambiente e por conta disso alguns impactos físicos são sofridos. Então a maioria das mulheres se tornaram estéreis e as mulheres que ainda podem ter filhos, elas são feitas escravas, né? Escravas sexuais, inclusive, porque elas precisam se relacionar com homens casados, assistidas pelas mulheres destes homens, para que elas possam gerar um filho para essa família. Então, além de sofrerem estupro, elas são obrigadas a doarem esse filho. Esse filho não é delas, não pertencem a elas, né? Esse filho é daquela família que abusou, né? E tudo isso pautado na religião. Tudo isso pautado numa religiosidade que diz que essas mulheres, elas receberam a bênção de conseguirem procriar e que elas precisam fazer isso pelo bem de todos, pelo bem da humanidade. Então elas são abusadas e aquele abuso, ele é minimizado, né? Aquele abuso, ele é visto como algo, como um benefício, né? Ele é legalizado e visto como algo divino. Então é bastante simbólico. Então mostra a luta de uma das protagonistas para voltar a ver a filha, para recuperar a família, o esposo. Enfim, é bastante forte, tem bastante cenas de violência, mas faz a gente pensar demais a respeito da sociedade em que a gente vive, da importância de termos um Estado laico, da nossa luta, do nosso olhar constante, da briga pelos nossos direitos, né? Enfim. Então esse é um seriado que eu super recomendo, acho que traz questões super importantes. Um outro seriado que eu recomendo muito, que eu amei, foi Telefonistas, também tá no Netflix. Handmaid's Tale não tá no Netflix. Se eu não me engano, tem no Globoplay. Já Telefonistas tá no Netflix e é maravilhoso, porque mostra uma história de sororidade linda, né? São mulheres, cada uma delas passando por um determinado desafio. Uma que tem o sonho de estar no mercado de trabalho, de ser independente, mas o pai é muito rico, muito conservador, e não quer ver a filha trabalhando, porque o seriado ocorre, se eu não me engano, na década de 60, e não era bem visto ali que mulheres de classe alta trabalhassem, quem trabalhavam eram as operárias, né? Então as telefonistas eram mulheres que não tinham acesso financeiro, não tinham condições financeiras. E essa é a história de uma das protagonistas. Cada uma traz ali uma história de vida interessante que vai fazer a gente questionar um pouco do que é esperado da gente na sociedade, mas o mais bonito desse seriado, de fato, é a sororidade, é o quanto elas se ajudam, é o quanto elas se acolhem, é o quanto uma é apoio da outra e o quanto isso foi fundamental para que elas conseguissem superar diversas questões, né, diversas dificuldades. Então
Então, Telefonistas é um seriado que eu super indico também. Um outro que eu amei, que é nacional, é Coisa Mais Linda, que de fato é a coisa mais linda, também porque traz questões muito parecidas, inclusive, né? Que são duas temporadas apenas, mas é muito bonito. Traz a questão do relacionamento abusivo, né? De um homem que quer ser proprietário de uma mulher. Traz a questão de uma mulher também que precisa enfrentar um mercado machista para se sustentar, porque o marido sumiu no mundo e abandonou ela sozinha com o filho, e aí ela precisa dar conta e ela vai trabalhar e ela vai abrir um bar, e aquilo também não é bem visto, como que uma mulher abre um bar. Traz a questão da maternidade, é lindo. E aí traz principalmente também a história dessas mulheres. Então, mais uma vez, a sororidade aparece aí como algo super importante que sustenta as decisões e a caminhada de cada uma delas. Então, também é um seriado belíssimo. Um outro filme, aí é um filme, já não é mais um seriado, mas um filme que eu achei belíssimo, que eu assisti recentemente, que foi Antônia, Uma Sinfonia, que conta a história da primeira mulher que se tornou uma maestrina e as dificuldades que ela sofreu, as dificuldades para ela conseguir chegar nesse lugar. Né? O quanto que ela teve que abrir mão de uma série de coisas importantes para ela, inclusive do amor, inclusive de uma relação. Porque aquele homem também não conseguiu sustentar ali, ter uma mulher ao lado que brigava para ocupar um papel que até aquele momento era majoritariamente masculino, né, na sociedade. Então também é um filme belíssimo, baseado numa história real. Um que é fundamental para a gente entender um pouco da história do feminismo são as sufragistas. Nas sufragistas ele vai contar também uma história real, que é a história das sufragistas, que são as primeiras mulheres que começam a brigar ali pelo nosso direito ao voto. Então também é um filme interessante, é um filme que vai trazer informações importantes para a gente entender a importância das nossas lutas dentro do feminismo, e que a luta do feminismo não é uma luta de mulheres contra homens, que a luta do feminismo é uma luta por igualdade de gênero, né? Por direitos iguais. E não que muita gente traz, né? Eu ouço de muita gente, poxa, mas se é contra o machismo, por que brigar pelo feminismo? Não é a mesma coisa? Não é inverter as coisas? Não, não é a mesma coisa, né? O feminismo, ele luta por igualdade, o outro, o machismo, ele oprime. E a luta do feminismo não é por opressão, não é por desbancar os homens, não é por nos colocarmos num lugar acima dos homens, mas é para que a gente esteja de fato em condições de igualdade, né? Então é isso, gente. Essas são as dicas de hoje. Eu espero que vocês gostem e depois comentem comigo, me procurem lá nas redes sociais. Tem as minhas redes sociais aqui apontadas. Me procurem lá e me digam o que vocês acharam, se fez sentido para vocês. E aí a gente continua essa conversa. Um beijo e até o próximo vídeo.